Olá, sejam bem-vindos ao canal, aqui é a Sandra Brum e na nossa videoaula de hoje eu vou te mostrar como fazer essa linda capa de almofada com esse ponto maravilhoso. Olha só que linda que fica essa peça. E a gente usa aqui para fazer essa capa de almofada apenas um novelo do fio alento. Então aqui o fio alento é um fio premium número 2 da Supremo, então nós vamos usar um para fazer essa peça. Você vai observar que é bem vazado aqui os nossos pontos, né? É e não é ao mesmo tempo, olha só que lindo que ele fica. Então esse ponto ele fica bem bonito para vestuário também e para peças mais delicadas, saída de praia, caminho de mesa, diversas peças você consegue fazer com esse ponto aqui. Então para fazer essa nossa peça aqui, eu vou usar aqui um novelo do fio alento, vou usar aqui também uma tesoura, uma agulha para crochê número 2,5 e também uma agulha de tapeçaria para os arremates. E aí a gente vai trabalhar os nossos pontos para que fique dessa forma aqui. Olha que lindeza que fica esse ponto. E você pode aproveitar ele para fazer outras peças também. Então, vamos iniciar nossa aula? Para fazermos a nossa peça, nós vamos iniciar com um cordão de correntes de 92 correntinhas aqui, ou 40 centímetros de correntes, tá? Então, como eu falei anteriormente, estou usando a agulha 2,5, então aqui eu fiz 92 correntes. Se sobrar, a gente desmancha depois ali. O importante é que fique os 40 centímetros que a gente precisa, certo? Então, feito aqui as minhas 92 correntes, ou 40 centímetros, eu vou voltar aqui na minha sexta corrente. 1, 2, 3, 4, 5. Na sexta correntinha, eu vou trabalhar aqui 2 pontos altos dentro dela. 2 pontos altos dessa forma. 2 correntes e um ponto alto no mesmo lugar, formando assim 3 pontos no mesmo ponto, como você pode observar aqui. Feito isso, eu laço meu fio, vou pular 3 pontos de base, 1, 2, 3, vou lá na quarta corrente e trabalho 2 pontos altos, os dois no mesmo lugar, 2 correntes e um ponto alto no mesmo ponto, formando assim mais um bloquinho de 3 pontos no mesmo ponto. Feito isso, laço meu fio, pulo 1, 2, 3, vou lá no quarto ponto e trabalho de novo. 2 pontos altos, 2 correntes e um ponto alto no mesmo lugar. Formamos outro bloquinho. Repito, laço meu fio, 1, 2, 3, vou lá na quarta corrente, trabalho 2 pontos altos, 2 correntes e um ponto alto no mesmo lugar. Desta forma, eu vou trabalhar até chegar ao final aqui de todas as minhas correntes, sempre fazendo desta forma aqui os nossos motivos para ter a nossa primeira carreira de base. Cheguei aqui ao final da carreira, certo? Sobraram daquelas 92 correntes, sobraram 2. Laço meu fio, pulo a primeira, vou lá na última e trabalho um ponto alto. Feito isso, terminamos a carreira. Agora a gente vai iniciar uma nova carreira. Subo aqui 3 correntes, viro a minha peça. Nessa alça de 2 correntes, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na carreira anterior. 2 pontos altos, 2 correntes e um ponto alto no mesmo lugar. Então, trabalhei aqui 2 pontos altos, 2 correntes e um ponto alto no mesmo lugar. Laço meu fio, vou para a próxima alça de 2 correntes. 2 pontos altos, 2 correntes e um ponto alto no mesmo lugar. Novamente, laço meu fio, 2 pontos altos,
2 correntes e um ponto alto no mesmo lugar. A gente só tá repetindo a nossa carreira, certo? A carreira anterior. Então, vou trabalhar dessa forma até chegar ao final. Trabalhei aqui, então, a minha segunda carreira. Chegando aqui no final, fiz meu último motivo, laço meu fio e faço um ponto alto aqui, certo? Ficando desta forma. Agora, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz quando eu iniciei a segunda carreira. São repetições. Trabalho 3 correntes, viro a minha peça e já vou direto aqui dentro da minha alça de 2 correntes, trabalhar aqui os meus 2 pontos altos, 2 correntes, um ponto alto no mesmo lugar. Vou para o próximo espaço, a mesma coisa. 2 pontos altos, 2 correntes e um ponto alto no mesmo lugar. E dessa forma, eu vou trabalhando por algumas carreiras. Então, nós vamos fazer 2 partes iguais, né? Aqui para dar o resultado que a gente precisa. Então, eu vou trabalhar aqui essa minha parte da frente. Daqui a pouquinho eu já volto para mostrar e te passar quantas carreiras nós vamos fazer nelas. Voltei aqui, então trabalhei 32 carreiras, trabalhando ida e volta. Fica dessa forma aqui, ela fica bem maleável mesmo, tá? Porque a gente usou uma agulha 2,5 e esse fio ele tende a ceder um pouquinho, por isso que nós não fizemos 45 centímetros, certo? Por isso que nós fizemos 40 centímetros de correntes, ok? Então aqui eu tenho uma parte e agora eu vou trabalhar a minha outra parte. Então eu preciso de aqui 2 partes iguais para poder fazer a montagem da minha peça. Então, aqui eu tenho em centímetros, eu tenho aqui uns 34, mas ela cede dessa forma, então essas minhas 32 carreiras me renderam 34 centímetros. Se você quiser fazer mais, até dar 40 centímetros, pode fazer, não tem problema. Porém, aí a gente não tem quantidade suficiente de fio para fazer 40 centímetros aqui de altura, porque nós estamos usando apenas um novelo. Então, caso você vá fazer maior, considere aí, dessa forma, comprar mais um novelo da mesma cor, do mesmo lote, para poder fazer isso, ok? Então, vou fazer aqui a outra parte, já já eu volto para mostrar, para a gente fazer a nossa montagem. Então, vou fazer outra peça exatamente igual a essa. Trabalhei aqui, então, a minha segunda peça. Como é que a gente trabalha uma carreira no direito ou no avesso? Não há problema aqui em escolhermos um lado, certo? O que a gente precisa posicionar é só carreira com carreira, tá? Então, é só isso. Agora, a gente vai fazer a união dessas 2 partes e vamos fazer com o próprio crochê mesmo, tá? Então, com o próprio crochê, a gente vai trabalhar essa união. Como é que a gente vai fazer aqui? Vamos trabalhar fazendo a junção dos 2 pontos. Aqui eu vou soltar, porque na hora que eu enrolei deu um nozinho aqui. Às vezes acontece. Pronto. Então, aqui a gente vai trabalhar a união dessas 2 partes que a gente fez. Vamos fazer aqui um ponto baixo, uma correntinha, para poder travar aqui nosso fio. E aí, vou juntar aqui as minhas 2 partes iguais aqui, né? Olha só. Vou prender o fio com um ponto baixo ou um baixíssimo, você quem sabe. Trabalhamos aqui uma corrente. Vamos aqui no mesmo lugar, fazemos um baixíssimo. Uma corrente. Venho aqui para a junção aqui na minha carreira. Vou trazer aqui mais próximo para você visualizar. Faço um baixíssimo. Uma corrente, venho aqui para o outro, faço um baixíssimo. Uma corrente, venho aqui na junção dos 2 pontos, faço um baixíssimo. Uma corrente,
um baixíssimo aqui dentro. Uma corrente, aqui na junção dos dois pontos, pego eles e faço um baixíssimo. Uma corrente, se você não quiser fazer baixíssimo, você pode fazer ponto baixo também, que o resultado dá na mesma, tá? Aí, se você for fazer ponto baixo, aí você trabalha da seguinte forma: ponto baixo, uma corrente, aí você não faz na junção aqui, você faz aqui dentro do espaço, porque daí o ponto baixo, ele ocupa, diria, mais espaço do que o ponto baixíssimo, né? Então aí você não precisa trabalhar na junção. Aí você trabalha apenas nos pontos ali. Então você vai fazendo uma corrente, olha só, um ponto baixo, uma corrente, ponto baixo, até chegar aqui nessa outra parte. Você vai unir todos eles até chegar aqui. Então, vou fazer isso e já volto para mostrar a segunda parte. Cheguei então aqui, trabalhando desse meu canto até aqui. Agora eu cheguei nesta parte aqui, onde eu tenho a parte de cima. Então, aqui eu vou trabalhar basicamente da mesma forma. Faço um ponto baixo no mesmo lugar, uma corrente. Aí eu vou aqui pular um ponto e vou no próximo pegar desta forma. Uma corrente, vou pular essas duas correntes e vou pegar o meu ponto ali, ficando assim. Uma corrente, vou pular um ponto, pego os dois pontos aqui. Uma corrente, pulo essas correntes e pego os pontos lá. Por quê? Para que fique reto aqui a nossa parte, para que ela não fique abaulada, né, e nem repuxada. Então, se eu faço uma corrente, eu tenho que pular um ponto e ir no próximo. Uma corrente, pulo um ponto, vou no próximo. E assim eu vou trabalhando até fechar aqui essa parte. Depois eu faço essa parte aqui, que é exatamente igual a que a gente fez desse lado. E aí vai sobrar esse lado aqui sem fazer. Então, eu vou trabalhar até aqui e daqui a pouco eu já volto para mostrar. Trabalhei aqui então, fiz aqui os meus pontos de fora, tirando essa parte aqui. Então, aqui existem duas opções. Você pode deixar a sua peça dessa forma, que daí ela forma uma bordinha, ou você pode virar a sua almofada do lado avesso, aliás, do lado direito, né? Deixar aqui a costura pro lado avesso, e aí você não fica com essa bordinha ali. Então, são duas opções. Eu vou virar ela aqui, porque eu gosto dela mais lisinha aqui na lateral, tá? Então, o que eu fiz aqui pra gente fechar a nossa almofada? Eu fiz um cordão de mais ou menos umas 110 correntes, mais ou menos, tá? Então, você vai medir mais ou menos aí na sua peça, tá? A quantidade, que sobre um pouquinho assim, porque a gente vai trançar. E aí, agora a gente pega a nossa almofada, vamos posicionar ali dentro, tá? Pra daí fazer o fechamento ali, ok? Então, assim, a gente vai trabalhar aqui com essa... A gente vai trabalhar aqui com esse fechamento, porque quando a gente for tirar para lavar, vai ficar muito mais fácil. E olha só aquilo que eu havia falado para você sobre a quantidade. Olha só como o fio cede, como ele estica, e você consegue trabalhar ele de forma que fique ali o suficiente para você fechar aqui a sua almofada, olha só, tá vendo? A gente pode ter duas opções, a gente pode costurar ou a gente pode trabalhar com ela como eu fiz aqui, tá? Coloco aqui, posiciono o meu fio aqui e do outro lado também. Aí eu vou trabalhar aqui como se fosse um cadarço, sabe? Trançando como se fosse um cadarço de tênis. Então eu vou colocar ele, acho aqui o meu meio, né? Aqui. E do outro lado aqui, a mesma coisa. Assim, coloco ali, ajusto os dois lados
para ficar iguais, aqui, tá? E aí, faço da seguinte forma, passo o meu fio para lá, um deles, né? E passo o outro para cá. Aí, esse mesmo, eu passo lá pro outro lado. Esse aqui, eu passo para cá. Então, a gente vai fazendo o fechamento da nossa peça. Aqui, olha só como vai ficando, como se fosse um cadarço mesmo. Aí, esse aqui você passa para cá. E esse outro fio aqui, você passa para lá, certo? Esse mesmo você vem para cá e esse outro você vai para lá. E assim, olha só como vai ficando. A gente vai puxando, vai ajustando e essa parte aqui vai ficando embaixo da nossa almofada. Eu vou trabalhar aqui é exatamente como a gente passa um cadarço no tênis, tá? E aí eu já volto para mostrar o resultado final. Trancei ele todo aqui, agora, aqui no final, a gente faz aquele nozinho mesmo, né? Damos um nozinho e fazemos um lacinho aqui. Se você quiser, pode deixar dessa forma. Se não, você pode fazer o seguinte, coloca aqui pra dentro, tá vendo? Aqui assim, dentro da sua peça. E quando você for lavar, você tira e aí desfaz o nozinho ali e destrança a sua peça. Essa almofada aqui, ela tem aqui dupla face, né? Ela é cru de um lado e estampada de outro. Olha só que legal que fica aqui o nosso ponto nessa parte aqui. Fica super bacana e é uma peça que ela fica super macia e muito gostosa também. Essa foi a nossa videoaula de hoje, da nossa capa de almofada com fio a lento. Espero que você tenha gostado. Não deixe de curtir, compartilhar esse vídeo. Um super beijo e até a próxima!